Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, a notificação, os diversos vídeos aqui e também os nossos canais parceiros. Hoje é a atualização da Laninha e os dois mapas de 15 dias. Segunda, 15 dias, estendido, Laninha, 15 dias, estendido e Laninha. Então, sempre tem um vídeo sendo atualizado. Vamos ver agora aqui o nosso patrocinador. Segna, seu GPS agrícola, uma importante ferramenta para o homem do campo. Então, não deixe de valorizar. É catarinense, brasileira, atuação na América Latina, onde o pessoal pode valorizar o que é nosso. Então, Segna, seu GPS agrícola. Disse que viu aqui no canal do Tempo, terá direito a desconto na compra do GPS. Você sabe por que o GPS agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então tá esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, ó. Adquira o seu. Segna! Brasileiro como você! Vamos aqui ao nosso oceano. Nós temos aqui, ó, a água continua na faixa dos 18 aqui, refrescou mais um pouquinho aqui no litoral do sul da Bahia, do sudeste, e está frio aqui no sul, que é o normal nessa época do ano, águas bem geladas aqui no Atlântico Sul. Mais algumas semanas e começa a mudar o quadro, vai esquentando lentamente. No mundo inteiro nós temos aqui, ó, uma parte do Índico mais frio, outra parte mais quente, e aqui todo o nosso em volta do polo, predominando mais água fria, e a nossa laninha bem detalhada, bem configurada. E aqui no nosso oceano, grande parte do Atlântico Sul está com água mais fria do que o normal. Essa pequena área aqui tem água quente. No nosso litoral aqui, desde o litoral de Salvador até o polo, as águas estão na maior parte de normal a abaixo do normal. O Nino 1 e 2 continua estável, né? Oscilando geralmente próximo de um negativo. Agora está com 1,2 negativo, deu uma quedazinha, subiu e vai ficar oscilando ainda. O Nino 3 e 4, que é por burocracia que define a intensidade da laninha, está aqui, ó, estamos com praticamente quase 1 grau abaixo do normal, uma laninha moderada forte. Já está assim, ó, nessa faixa aqui, durante algumas semanas em agosto, deu uma subidinha e está agora nessa faixa também em setembro. Como mostra os modelos aqui, setembro, outubro, novembro, laninha moderada, forte e atuando no Oceano Pacífico. Principalmente, todo o Oceano Pacífico e aqui no sul, mais próximo do normal e um pouco mais quente aqui no Nordeste nesse trimestre. Então, para a gente aqui, nós vamos ter o quê? Nessa primavera, agora inverno, primavera, toda essa área aqui do centro-sul, a chuva fica bastante irregular, como vem acontecendo. Agora é o Rio Grande do Sul, primeiro a sofrer mais com a redução da chuva. Continua ruim para a Argentina, a área de produção da Argentina, muito irregular a chuva. Pode ser que atrapalhe bastante o início do plantio, a finalização da safra de inverno em relação ao trigo, a parte de enchimento de grão. E depois o plantio da soja e do milho na região da Argentina. No Uruguai também, na parte de pastagem, e no sul do Brasil a chuva pode ficar bastante irregular, principalmente final de outubro para frente. É que talvez preocupe mais. Além do frio, essa semana vamos ter geada agora nesse domingo, já teve hoje abaixo de zero no Rio Grande do Sul, e vamos ter condição de frio e geada em algumas áreas dos campos de Palmas, meio oeste catarinense, a Serra, catarinense, gaúcha e outras áreas do Rio Grande que pode afetar a fruticultura e o pessoal de cereais de inverno. Além do frio e da umidade que também atrapalha a parte do trigo. Aqui nessa parte central do país, a chuva está começando a vir mais cedo esse ano, parecido com o ano passado. Então já vai começar a se espalhar a chuva, principalmente da segunda parte de setembro e a primeira parte de outubro. No Nordeste também, nessa parte oeste aqui, a chuva começa a chegar um pouco mais cedo e aqui ela está saindo mais tarde. De maneira que a estação seca fica mais curta esse ano no Nordeste e depois deve se espalhar a chuva gradualmente à medida que for avançando, cada região talvez um pouquinho mais cedo que o normal. Na área de Irecê, que o pessoal produz bastante, a perspectiva é que a gente tenha um início de safra bom nesse sentido. Bem parecido com o ano passado,
mas com períodos não tão grandes de veranico como tivemos ano passado também. Outubro, novembro, dezembro, ou seja, primavera, verão, nós temos a laninha moderada, forte, continua atuando, um pouco mais quente que o normal aqui no Atlântico, em frente ao Nordeste, e mais neutro aqui no Sul. Então, estamos com o quê? Uma situação bem típica de um veranico mais prolongado aqui no centro-sul do país. Isso pode atrapalhar bastante a parte do plantio da safra de verão, especialmente o Rio Grande do Sul, mas os 3 estados do Sul, o centro-norte da Argentina, Uruguai e Paraguai, poderão ter problemas de veranicos mais compridos entre novembro e dezembro que possam trazer problemas de produtividade ou perdas mesmo por falta d'água. Torcer para que não seja muito acentuado. Isso pode afetar também partes de São Paulo e partes do Mato Grosso do Sul. Mais para cima a chuva deve seguir seu ritmo com um outro veranico curto, não dá para descartar. No Nordeste a situação também vai seguindo seu curso normal. A chuva vem mais cedo para Minas, Espírito Santo, a área do café começa a melhorar a partir ali do dia 15, 20 de setembro, a chuva começa a se espalhar um pouquinho mais. O início sempre não é de volumes imensos de chuva, é só para ir aos pouquinhos começando a mudar. Entre 10 e 20 já começou a dar sinais de mudanças, 15 e 20 aumenta mais, e depois do dia 20 vai cada vez mais aumentando a frequência e a intensidade das chuvas nas áreas de café e outras áreas também do Mato Piba, a região do Mato Grosso do Sul também começa a melhorar, São Paulo. A diferença é que entre São Paulo, talvez o extremo sul do Goiás, o sul de Mato Grosso, partes de Minas, pequena parte de Minas, mas mais São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo, poderemos ter problemas de algum período mais forte de pouca chuva entre no final de outubro, novembro e dezembro. Principalmente o sul, pegando ali o sul do Paraguai, é a região da Nordeste e Norte, Centro-Norte da Argentina, Uruguai e os 3 estados do Sul. Além disso, como nós estamos com a laninha bem definida, ainda tem probabilidade de ter geadas em áreas de produção aqui no sul do Brasil, entre essa segunda parte de setembro e primeira parte de outubro, em várias regiões de 400, 600 metros para cima. Quanto mais alto, maior a chance e maior a intensidade. Nas áreas mais altas, de 800 a 1.200 para cima, aí vai até o final do ano, que é o nosso caso aqui. O verão aumentou a intensidade da laninha no verão, de fraca moderada para moderada, querendo ficar fortinho. Tu vê que tem uma extensão grande aqui na faixa de meio a 1 e entre 1 e 2, ou seja, girando em torno de 1 grau, uma laninha moderada a um pouco acima. E aqui mais ou menos dentro do padrão, um pouquinho acima. Então continua mantendo o padrão normal da laninha, que é chuva irregular aqui no sul. Pode ter alguns momentos em que dá chuvas excessivas com intervalos maiores sem. Não deve ser um verão tão seco quanto foi o verão passado em algumas áreas aqui do centro-sul, mas é um ano semelhante. Vamos ter as tempestades ou trovadas de inverno, primavera começando agora, que pode afetar mais entre partes do Paraguai, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, um pouco menos Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas não, esse pouco menos não tem tanta influência porque basta um dia para dar problema. O Uruguai e a Argentina também. Então, no resumo da ópera, tanto a safra de verão como a safra de final da safra de inverno, a safra de verão, irregularidade na chuva e irregularidade na temperatura. Mais ao norte ali do Mato Grosso, Pará, Tocantins, o Mato Piba, no geral a chuva vem, fica por um bom tempo, pode ter um ou outro período, um ou outro intervalo de menor quantidade de chuva ou veranicos pontuais. Isso não dá para descartar e alguns excessos também. É torcer para que não haja tanta chuva como tivemos o ano passado em algumas áreas ali da Bahia, norte de Minas, que choveu demais. Mas esse ano está indicando uma situação um pouco melhor nesse sentido, não com exagero, e que vai ajudar também o sistema elétrico da Bacia do São Francisco, a Bacia do Rio Paraná. Então vai dar uma amenizada nesse sentido, ajudar mais um pouquinho. Então vamos ter, porque a laninha normalmente ela atrasa ou um pouco a entrada da chuva em partes do centro-oeste e sudeste, e depois ela mais ou menos não interfere tanto, é mais o Atlântico. E depois ela pode antecipar um pouquinho o final desse ciclo. Como a laninha está querendo durar, ó, isso aqui já é o mapa de janeiro, fevereiro, março. Tu vê que antes nem tinha laninha, agora temos laninha fraca, moderada, durante todo o verão,
e aqui mais ou menos, sem muito sinal, um pouquinho mais quente aqui no sul. Pode ser que o nosso verão não seja tão seco direto, seja mais irregular na chuva. Um dos meses de verão poderá ter algum excesso de chuva que possa até atrapalhar em relação a doenças. Tem que ficar atento com doenças voltadas com umidade excessiva, seja com temperatura alta em algum momento ou até mesmo com frio. Como nós vamos estar ainda com a laninha, algumas entradas de frio vão chamar atenção dentro do nosso verão. Pode atrapalhar o pessoal do arroz, pode ajudar a parte de fruta, com uma qualidade visual melhor. Doenças também, as podridões que normalmente incomodam bastante, a pressão delas pode ser um pouquinho menor, seja na fruticultura, nas lavouras e hortas comerciais. Então aquelas podridões relacionadas ao calor, não que não vão ter, vão, mas uma pressão talvez um pouco mais facilitado para o controle. E aí tem que se preocupar agora na primavera com as doenças de frio, sarna, alguma coisa de ferrugem. Então são doenças que requeimam, são doenças que dão problemas nessas lavouras que podem atrapalhar e até mesmo reduzir bastante a produtividade, principalmente em horta comercial. O pessoal do alho e da cebola, um pouco de atenção em relação ao perfilhamento, em relação à floração. Alguns dias assim meio carrancudos em outubro, aqui no Vale do Itajaí, na região central do estado, outras áreas de produção podem atrapalhar um pouquinho, induzir ou o perfilhamento no alho ou o florescimento na cebola, atrapalhar um pouco. Então cuidado no manejo das adubações de cobertura para evitar que se, vamos dizer assim, estique demais a planta e depois ela não tenha sustentação. Na parte do fumo, o granizo vai ser um problema, como sempre é, mas esse ano pode ser um pouquinho mais. Na fruticultura também. A fruticultura já está sofrendo com geadas que realmente está trazendo problemas, uma dor de cabeça enorme para o fruticultor. Agora vai entrar na dança a maçã também, as variedades mais tradicionais. Esse domingo já pode dar problema aqui na região de São Joaquim, com temperaturas aí na casa de 2 a 5 negativos em algumas áreas de pomar. Talvez na próxima sexta e sábado também a gente venha a ter problemas com frio e geada desde da região de Palmas até a Serra Gaúcha, passando por Santa Catarina. Algum problema já no trigo tardio na região de Campos Novos, Lagoa Vermelha, Palmas. Também pode ter problemas semana que vem, já começa a pegar uma época não boa para o trigo. E pelo andar da carruagem, entre a segunda parte de setembro e a primeira parte de outubro, ainda teremos problemas com frio aqui também. Tu vê que mesmo durante o verão e início do outono, ela continua. Aumentou um pouquinho. Aqui, ó, finalzinho do verão até a metade final do outono. Antes não tinha nada, agora já começa a ficar neutro frio aqui. Então, não tem prazo para acabar essa menina, ela está teimosa. Aqui também, ó, março, abril, maio. Não tinha nada, agora já aparece essa grande mancha de água fria começando a querer avançar na região dos ninos. Então, esse quadro de laninha deve perdurar ainda por um bom tempo. Aqui só um acompanhamento, isso aqui é dado real. Dia 16 de agosto, 21, 26 e agora 5 de setembro. Olha como tem água fria. Até diminuiu um pouquinho a intensidade, mas tinha um pouquinho de água quente querendo vir aqui, já está sumindo. Essa água quente que estava vindo em profundidade, muitos até ali em abril falaram que poderia até ter um El Niño nesse segundo semestre, vai ficar só no queria. Ela continua aqui e não está conseguindo avançar. Observem bem esse mapa e observem aqui as projeções. Olha como é que está aqui, ó. Agosto fechou, setembro fechando, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Só a partir de fevereiro que parece que rompe um pouco, ela consegue querer subir. Mas não dá nem para garantir, porque até algumas semanas atrás, olha como ele aumentou em janeiro. Olha como ele aumentou em fevereiro. Não tinha nada em fevereiro e praticamente nada em janeiro. Por enquanto não tem nada em março, abril e maio. Mas do jeito que está andando, antes ele colocava essa água quente querendo aflorar bem mais. Agora já recuou um pouquinho, já está ficando, pelo menos nesse trimestre aqui, ficaria mais próximo do neutro. E nesse trimestre aqui, laninha, e aqui uma senhora laninha. Então a laninha está com um cara que vai continuar mantendo. Esse modelo aqui vem acertando na mosca o que ele está projetando, o que está acontecendo, ele está conseguindo projetar com uma eficiência muito grande. Então, tudo isso aqui vem acontecendo no que está nos dados reais, né? Quando a gente observa o que aconteceu em agosto e o que está acontecendo em setembro, é exatamente seguindo a projeção. Todo mundo foi enganado aqui entre julho,
quando ele colocava água quente vindo, depois ele fragmentava, aqui ó, de junho para julho, estava indicando que parecia que ia acabar com a laninha. Depois acabou, intensificou. Daí por isso que falaram que poderia ter um El Niño fraco nesse segundo semestre. E cadê? E essa água fria aqui, mantém aqui essa água fria em profundidade. Então torcer para que essa laninha incomode o menos possível a gente. Vai incomodar? Vai, mas que se adapte. Quais as recomendações normais? Escalonamento de plantio, buscar variedades que sejam de ciclo intermediário, porque ciclo muito curto, se tu acerta o plantio é uma beleza, mas se tu erra, tu não tem recuperação. Ou ciclo tardio. Aí conversar trocar ideia com o seu técnico para ver o que vai fazer. Mas o escalonamento de plantio é uma das defesas melhores que tem. E claro, as práticas conservacionais do solo, para reter mais umidade, para que quando tiver essas chuvas mais fortes, o solo consiga absorver o melhor possível a água, porque laninha não é seca, laninha é chuva muito irregular. Tem seca e tem excesso de chuva no mesmo ciclo. Então, nós tivemos exemplo disso nos últimos 3 anos, bem didático. Tivemos enchentes, tivemos rio seco, o mesmo rio seco ficou acima do normal, com uma baita enchente, passou algumas semanas ele estava seco de novo, depois voltou a dar enchente, depois ficou seco de novo. Essa alternância continua. Temperatura também. Como a chuva vai vir mais cedo no centro-oeste, a possibilidade de algum calorão muito forte aqui no sul diminui bastante. Para a gente ter um calor muito forte no verão, teria que ter um veranico bem acentuado entre o Mato Grosso do Sul, Goiás e partes do Sudeste. Como não está indicando, então talvez esse verão não tenha aquele calor absurdamente longo. Vai ter calor forte? Vai, mas talvez não tão longo, pelo menos com os dados que nós temos hoje. E esse ano o frio está se esticando bem. O ano passado o frio não foi tão incomodativo como esse ano. Esse ano o mês de julho estragou porque ele foi quente. Agosto e setembro foram frios, então foi frio em agosto, está sendo frio em setembro. Tudo indica que outubro e novembro também seguem no mesmo caminho aqui no sul. Então, escalonamento de plantio, variedades mais adaptadas, conversando com o seu técnico, cuidado com as doenças relacionadas ao frio nessa parte da primavera. Pode melhorar a qualidade visual e do sabor dos frutos lá mais na frente, porque as noites no verão podem ser mais frias aqui nas áreas altas do sul. Geada nas áreas intermediárias, vamos dizer assim, de até 800, 900 metros, ainda corre risco em outubro e pouquinha chance em novembro. Acima dos 900, 1000, 1100, praticamente vamos com risco até dezembro, principalmente a nossa região aqui. Algum frio que possa atrapalhar o pessoal do arroz no sul de Santa Catarina e partes ali do Rio Grande do Sul, para quem plantou muito cedo, pode ter algum friozinho que venha trazer algum transtorno e talvez 1 ou 2 episódios de frio entre final de janeiro ou fevereiro que também possam trazer alguma preocupação para o setor do arroz. E doenças relacionadas quando a temperatura estiver baixa com umidade ou quando estiver alta também, porque vai ter momentos de umidade no verão e agora na primavera e períodos de tempo seco nas duas estações. Perigo maior que eu vejo é final de outubro, novembro, dezembro e começo de janeiro. Esse pode ser um período crítico no centro-sul. A safra americana, por enquanto, está com seus problemas, mas com certeza deve ser uma safra, no geral, boa, como se espera. Talvez algum frio chegando cedo por lá até não dê para descartar. Nas outras áreas do mundo, as temperaturas aos poucos vão voltando ao ritmo normal e com a aproximação do inverno, eles podem ter bastante problemas. Então, não deixem de se inscrever e ativar a notificação, aqui os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também. Da Climatea, Ronaldo Coutinho.